edema. Aqui já temos uma pancreatite C, um Balthazar C na pancreatite aguda, em que você já tem um edema peripancreático nitidamente aqui, um extravasamento de líquido. Pode haver extravasamento de 5, 6 litros para a região reto-peritoneal, o que denota uma grande perda volêmica. Esse paciente tem que ser hidratado de uma maneira mais agressiva. Temos até um Balthazar D aqui, nota-se uma coleção, uma única coleção aqui nessa região, mas você vê que esse paciente já tem um pior prognóstico, a resposta inflamatória aqui é muito grande, você já vê até o empastamento do lóbulo hepático aqui com grande quantidade de edema, tá? Isso tem valor prognóstico, mas não vai a princípio mudar a nossa conduta. O que vai mudar a nossa conduta, na verdade, é a resposta clínica do paciente. Sinais vitais e evolução de parâmetros laboratoriais e lactato, tá certo? A gravidade da pancreatite nos indica a terapêutica. Em que sentido? Primeiro, no grau de analgesia, no tempo de jejum e na restituição da nutrição do paciente. Então, saber estratificar a gravidade da pancreatite aguda é o que vai conduzir o seu tratamento, tá? Ela é dividida em leve, moderada a severa e pancreatite aguda grave. A pancreatite aguda leve, ela caracteriza pela ausência de insuficiência orgânica e não tem complicações locais e muito menos sistêmicas. Então esse paciente ele pode abrir um quadro de CIRS, mas você não tem nenhuma disfunção orgânica. Como eu falei, a maioria dos casos muitas vezes nem chega ao pronto-socorro ou é tratado como uma dispepsia ou algo mais leve e o paciente nem chega até a investigação da pancreatite aguda, tá? Quadros mais leves com prognóstico excelente, mortalidade beirando abaixo de 3%. Pancreatite aguda moderada a severa, aí sim você tem uma disfunção orgânica transitória abaixo de 48 horas, por isso que a imagem deve ser feita com 48 horas, né? Porém você não tem complicações locais ou sistêmicas persistentes. Então esse paciente ele pode fazer um quadro de resposta inflamatória sistêmica, pode fazer uma disfunção orgânica transitória, uma elevação de creatinina, uma piora de parâmetros metabólicos, aumento de lactato, uma acidose metabólica, ou qualquer outra disfunção orgânica, só que isso se reverte em menos de 48 horas. Esse paciente já tem que ter um cuidado maior, vai ter um tratamento um pouco mais agressivo e deve ser conduzido para a unidade de terapia intensiva. E a pancreatite aguda grave, essa sempre deve ser conduzida à unidade de terapia intensiva, tá? O paciente deve ser encaminhado para cuidados intensivos, porque muitas vezes você vai ter complicações e desenvolvimento de falência orgânica múltipla. Essa mortalidade já ultrapassa aí acima de 15%, com tranquilidade, dependendo da faixa etária do paciente, tá? Graças a Deus é a minoria dos casos. Antes da gente falar propriamente de terapêutica, algumas considerações importantes que eu gostaria que ficasse bem claro para vocês, tá? A gravidade da pancreatite aguda tem que ser avaliada a forma de você verificar a perda volêmica. Então, paciente que está extremamente desidratado, com hipotensão, taquicardia, pancreatite aguda pode perder, como eu falei, 5 a 6 litros para o terceiro espaço na região reto-peritoneal. Então você tem que avaliar isso e fazer uma resposta volêmica agressiva, mesmo precocemente. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, para diagnóstico, embora as dosagens de amilase e lipase sejam úteis para o diagnóstico de pancreatite aguda, elas não predizem gravidade, como a gente já falou. Então, se você tiver uma amilase de 500, uma amilase de 1000, uma amilase de 2000, não vai dizer que o paciente com amilase de 2000 pode ser mais grave do que o de 500. Isso não tem relação com o prognóstico. Estes exames séricos servem apenas para diagnóstico, tá certo? Porque depende inclusive da função pancreática prévia desse doente. Se esse paciente já tem algum grau de pancreatite crônica, ele vai ter uma amilasemia mais baixa, mesmo que o quadro seja mais grave. Então esse é outro conceito importante. E a tomo de abdômen não é recomendada na apresentação inicial, eu reforço muito isso, tá? Para que você não faça a imagem do paciente, a não ser que haja dúvida diagnóstica. Você pensou em pancreatite aguda, amilase e lipase subiram entre 1 e 3 vezes, você acha que pode ser uma úlcera perfurada, você tem outro diagnóstico abdominal. No seu diferencial, aí você pede a imagem. Fora isso, você não tem grande validade para utilizar a tomografia nos casos de pancreatite aguda antes das 48 horas, tá certo? Vamos falar agora especificamente dos marcadores enzimáticos, que são muito importantes para fechamento de diagnóstico, tá? Existe uma variação da fisiopatologia da pancreatite aguda, se ela é biliar, se ela é alcoólica, se ela é por triglicérides, se ela é por hipercalcemia, se ela é medicamentosa,
Independente disso, o diagnóstico continua da mesma forma. Porém, algumas etiologias da pancreatite aguda podem mudar os marcadores séricos das enzimas. Vamos lá. Com relação à amilase, ela se eleva dentro das primeiras 6 a 12 horas após o início do quadro, tá? Então ela começa a se elevar precocemente. 6 a 12 horas antes do começo do diagnóstico, você já pode ter pico de amilase. Tem uma meia-vida curta de aproximadamente 10 horas e em ataques não complicados retorna ao seu parâmetro normal depois de 3 a 5 dias. Isso é importante porque você pode, a partir do terceiro dia, ter redução da amilase já na pancreatite aguda, ao contrário da lipase, que vai durar mais tempo. Então o ideal é que você tenha a dosagem das duas enzimas pancreáticas. Pelo custo, não é todo lugar que vai ter lipase, a amilase se disponibiliza na maioria dos serviços de emergência. Lembre então que ela tem um pico precoce, 6 a 12 horas, ela tem uma meia-vida curta e pode durar 3, no máximo 5 dias. Isso tem fundamental importância, porque se um paciente chega com dor abdominal no quarto dia, ele pode ter amilase normal, tá? Ou em queda, e você ficar com dúvida diagnóstica. A lipase tem importância nesse cenário, certo? Só para vocês terem uma ideia, uma amilase superior a 3 vezes o limite da normalidade, para pancreatite aguda, tem uma sensibilidade de 83%, especificidade de 98%. Então você tem pouquíssimas outras patologias que vão elevar mais do que 3 vezes a amilase, praticamente nenhuma, né? Dentro de um cenário de dor abdominal, o diagnóstico está feito. Algumas elevações de amilase podem não ocorrer em 2 cenários. Pancreatite alcoólica, então em 20% dos casos o paciente já tem muito provavelmente um componente crônico com destruição do parênquima pancreático. Então mesmo no quadro agudo, na agudização da pancreatite crônica, a amilase pode estar normal. 20% dos casos, em cada 5 pacientes, 1 não vai ter amilase elevada e vai ser uma pancreatite alcoólica aguda, tá certo? Hipertrigliceridemia, então aqueles pacientes com síndrome metabólica ou com quadros de triglicérides muito elevados, acima de 500 e mais comumente acima de 1000, o próprio paciente ele já te conta, doutor, eu costumava usar um remédio lá que era algum fibrato, tratava de triglicérides e tal, e sempre tem umas dores abdominais e agora piorou. Sedosa, lipase, em metade dos casos ela vem normal. Então é importante, e a hipertrigliceridemia é a terceira causa de pancreatite, tudo bem que é em torno de 2%, mas ela, logo atrás da pancreatite biliar e da pancreatite alcoólica, a pancreatite por triglicérides elevado acontece. Então metade dos casos da pancreatite por hipertrigliceridemia vem com amilase normal, tá certo? Porque o triglicérides interfere no ensaio laboratorial da amilase, aliás, como de outros achados laboratoriais, o triglicérides atrapalha muito. Lipase. No nosso serviço aqui em São José do Rio Preto, nós temos a lipase de rotina, mas como eu falei, é um exame mais caro que pode não estar disponível. Então é importante você saber interpretar a amilase quanto a início de ação, pico de ação, duração e essas duas opções em 20% das alcoólicas em que ela pode estar normal e em 50% das hipertrigliceridêmicas que ela vai estar normal, tá? A lipase ela já tem uma sensibilidade que pode chegar até 100%. Então dificilmente um paciente com lipase normal vai ter pancreatite aguda, tá? Os ensaios mais modernos chegam a especificidade de 100%. Então um exame que te ajuda demais, né? E evita que você peça uma imagem de maneira desnecessária. Ela se eleva um pouquinho depois do que a amilase, é dentro de 4 a 8 horas, só que ela tem pico em 24 horas. Aí a importância dela, o pico mais tardio do que os picos de 10 horas da amilase, a lipase tem pico em 24 horas e ela dura até 14 dias, tá? Então, às vezes, como eu falei para você pode estar melhorando clinicamente da pancreatite aguda e a lipase estar muito alta ainda, tá certo? Exame de fundamental importância com uma especificidade maior que a amilase, certo? Algumas coisas importantes também com relação à lipase é que, em comparação à amilase, nas pancreatites alcoólicas, a lipase tem uma sensibilidade maior, tá? Com relação ao triglicérides, ela tem um ensaio parecido com a amilase, mas na alcoólica é extremamente comum amilase normal, lipase alta. Então, suspeitou de pancreatite alcoólica pela história clínica, o paciente vai chegar te dizendo que teve libação e um etilista crônico, peça as duas se você tiver disponível, porque a amilase pode vir normal e a lipase
e a lipase, enfim, estar elevada, certo? Indicações de UTI nos pacientes com pancreatite aguda. Sempre que for pancreatite aguda grave, a gente deve indicar UTI. Todos os pacientes com pancreatite aguda grave devem ser estabilizados na sala de emergência e é critério absoluto de intensivismo, tá? Agora, se tiver pancreatite aguda e qualquer um desses critérios dessa tabela, que depois vocês olhem com maior calma, a gente vai indicar também a terapia intensiva para esses doentes, tá? Muitas coisas são extremamente fáceis de vocês entenderem. O paciente com pancreatite aguda e coma, anúria, acidose metabólica grave, retenção de CO2, hipercalemia, disfunção renal, hipotensão, necessidade de droga vasoativa, tudo isso vai indicar UTI, tá? Mas aqui um quadro com os critérios para que você utilize. O score de Apache nas primeiras 24 horas de internação acima de 8 indica UTI, então isso é legal de você estar fazendo no seu paciente com pancreatite aguda, tá? O score de Apache é utilizado de maneira muito simples. Você tem protocolos que a gente utiliza inclusive no nosso serviço para indicar intensivismo para esse paciente. Indiquem intensivismo para o paciente com pancreatite aguda grave. Esse paciente não deve permanecer na sala de emergência. A gente sabe que muitas vezes a gente mora num país em que vagas de UTI são escassas, mas pancreatite aguda grave ou pancreatite aguda com disfunção, você deve encaminhar para UTI. Esse paciente tem risco de complicação, ele tem que ficar monitorizado, tá? E agora vamos falar de tratamento, que é o motivo da gente vir aqui. O tratamento se baseia num tripé clínico em fluidoterapia, nutrição e analgesia, tá? Muitas vezes menos é mais em pancreatite aguda. Você não ser agressivo, principalmente com relação à antibiótico terapia desnecessária, pode melhorar o prognóstico do seu paciente. Então guarde o tripé clínico da terapêutica. Fluidoterapia, nutrição e analgesia. Você tem que saber a hora de reintroduzir a alimentação, hidratar adequadamente um paciente que pode estar perdendo grande volume para o terceiro espaço e tirar a dor dele, tá? É isso que você tem que saber fazer. Então vamos lá.